bem-vindos a mais um vídeo do canal Carla e Telma. Eu sou a Carla. Eu sou a Telma. E no vídeo de... Antes de mais, bom Natal! Bom Natal! Bom Natal, Merry Esperamos que Christmas. tenham tido um bom Natal. No vídeo de hoje nós pretendemos... Desculpa. No vídeo de hoje nós pretendemos falar sobre algumas histórias que já nos aconteceram. E estas histórias são histórias específicas que aconteceram em situação de consulta, portanto, num consultório com profissionais de saúde. E são situações que se pontuam por algum constrangimento, algum tipo de nas nossas palavras, de abuso de poder, de situações, de alguma forma abusivas e nas suas várias vertentes, porque o abuso é violento, não é? Não necessariamente fisicamente violento, mas também emocionalmente violento, ou explorar algum tipo de insegurança que às vezes nós temos, ou podemos ter, ou algum tipo de insegurança percepcionada da parte do profissional de saúde e tentar explorar isso de alguma forma, independentemente dos motivos, pode ser, aliás, não é a coisa mais ética e não é a cena mais correta. Então nós vamos falar dessas situações que já se passaram connosco. E também gostaríamos, se vocês se sentirem confortáveis e à vontade de o fazer, e se revirem nas histórias que nós vamos contar, que deixem também as vossas histórias aqui nos comentários. Eu devo dizer, antes de partilharmos as nossas histórias, que para mim foi importante partilhar as minhas com a Carla e com outras pessoas para entender que o que se tinha passado no consultório ou nos consultórios não foi normal. Não é correto. Não é correto. Não é ético. Eu diria até... É desumanizante. Eu tenho algum receio às vezes de usar a palavra assédio, mas... aconteceu, não é? E nós não temos que ter medo, nós enquanto pessoas, enquanto mulheres, não temos que ter medo de falar. Vamos ter medo sempre. Mas é bom partilharmos para entendermos que não somos malucas. Que isto, infelizmente, não acontece só connosco e às vezes a nossa reação, que pode ser ou rir, ou virarmos até as coisas contra nós, se calhar não devia ter ido com uma determinada roupa, ou se calhar não devia, ou se calhar devia ter perguntado ou feito a pergunta A ou a pergunta X, a culpa não é nossa. Ok? E acho que é importante, mas é importante partilharmos num espaço seguro, entre amigos, entre amigas, não interessa, ou falarmos com alguém em quem nós confiamos, para entendermos que quando nós não falamos, o problema pode depois ter uma dimensão ainda maior. Certo. E é importante nós percebermos isto. Mais uma vez, a culpa não é nossa. Sim, e acima de tudo nós também queremos que estas situações sejam situações de aprendizagem, também para tentarmos perceber ou tentarmos de alguma forma delinear qual é o tipo de atitude que nós podemos ter de futuro. E atenção, nós não temos todas as respostas. Sim, ok? Também estamos a aprender. Mas também gostaríamos de ter a vossa participação precisamente por causa disso. Então, Telma, queres começar? Com a história mais recente, talvez. Bom, as duas histórias que eu vou partilhar, se der depois partilha uma primeiro. Vou partilhar esta que não é recente, mas acho que foi aquela que me deixou mais constrangida. Ok. Já foi há algum tempo, não, há uns 10 anos talvez, não tanto, não interessa. E foi uma consulta de medicina de trabalho. Esta consulta foi no meu local de trabalho, não este onde eu estou, mas outro, não interessa, numa sala onde naquele dia foi reservada para nós sermos consultados. E eu fui das últimas pessoas a ir, porque eu trabalhava só à tarde e já fui das últimas pessoas a ser examinada, literalmente. E quando entrei na sala, o médico, vocês sabem como é que é a medicina do trabalho, fazem-nos algumas perguntas, vê bem, não vê, medem-nos atenção, enfim, basicamente são perguntas, não é? E até nos podem auscultar, e foi aqui que as coisas ficaram um bocadinho estranhas, não é? Porque eu tinha uma camisola com decote que se calhar um bocadinho
maior que esta, e dava perfeitamente para o médico me auscultar, fazendo tipo este movimento, não é? Que é o que muitos médicos e médicas fazem. Normalmente quando é nas costas é que nos pedem para levantar a camisola e o médico, eu se calhar devo ter ficado, já foi há algum tempo, não me lembro muito bem, lembro-me quase tudo, mas enfim. Eu estava realmente à espera que ele me auscultasse, desviando só assim uma parte da camisola. Eis não quando ele diz-me que não, que eu tinha que levantar a camisola. Achei aquilo um bocado estranho, mas pensei... É o médico? Estou à frente do médico, não é? Portanto, eu não tenho escolha. E levantei a camisola e fiquei com a camisola levantada, assim, durante algum tempo. Eu por baixo da camisola só tinha o sutiã e fiquei com a camisola levantada há algum tempo. Claro, ali, muito constrangida, com vergonha, sem saber muito bem... Enfim, não sabia muito bem como... Só sentiste assim qualquer coisa esquisita, não é? Foi estranho, logo. Assim que ele me pediu para levantar a camisola, começou tudo a ficar estranho. Depois também me auscultou nas costas. E entretanto eu saí da sala, não é? Com o papelinho, lá, assinado pelo médico, está tudo bem, pá. E comentei com o meu colega que sentava ao meu lado, perguntei-lhe, olha, desculpa, mas quando foste ao médico levantaste a camisola? E ela, levantar a camisola? Para que levantar a camisola? E nisto, o outro colega que está à frente também ouviu e disse que também não levantou a camisola. E perguntou-me as duas, mas tu levantaste? E eu, sim. Ele pediu-me para levantar e eu levantei-me. E era o mesmo médico para todos? Era o mesmo médico. Aqui as coisas ficam ainda mais... Torna-se... A partir deste momento, a coisa ficou ainda mais constrangedora para mim. Porque toda a gente se começou a rir. E eu a pensar, ok, eu estive lá dentro, eu fiz aquilo que mais ninguém fez, não é? Que foi literalmente mostrar as mamas, foi o que eu estive ali a fazer, para uma pessoa, enfim, e toda a gente se riu da situação, eu também me ri, um bocadinho, tipo, estou com vergonha, não sei muito bem como, e comecei a pensar numa série de coisas, e foi por isto que eu há pouco vos disse para não virarem as coisas contra vocês, porque eu na altura pensei que se calhar devia ter levado outra roupa, ou se calhar podia ter perguntado se era realmente necessário levantar a camisola, mas aquilo que me incomodou mais, não foi só a situação na sala, que também me incomodou bastante, ainda me lembro muito bem desta história, já tinha partilhado com a Carla e com outras amigas, mas o ter sido gozada por causa disto, não é? Ainda por cima por outras mulheres. Porque isto não é normal. Terem-se rido do teu constrangimento. Exato, porque eu fiquei mesmo e do facto de, sinceramente, aquele profissional de saúde se estar a aproveitar da posição dele, né, de autoridade, por ser um médico, né, um profissional de saúde, para, pelos vistos, lavar as vistas. E nós já fomos ao médico outras vezes. Certo. Nós sabemos, eu tenho a minha médica de família, por exemplo, só quando me ausculta nas costas é que me pede para levantar a camisola. Certo. Porque aqui à frente, é ela que me desvia a camisola. Mas nós estamos tão habituados a obedecer cegamente àquilo que o doutor, a doutora dizem, que muitas vezes nós não questionamos e achamos, não, isto se calhar é da minha cabeça, se calhar sou eu que estou aqui. Mas a questão é, tu sentiste no teu âmago, sentiste o teu instinto, disse que alguma coisa estava esquisita. Se nos incomoda, se não nos sentimos confortáveis, não está bem. Se para os outros está bem, é o problema dos outros. Mas para nós não está, nós temos todo o direito de dizer que não me senti bem com esta situação, não gostei, e tentar perceber o que é que eu posso fazer numa próxima vez, sem virar isto contra mim, atenção. Certo. Mas eu tenho o direito, se me deixou desconfortável, de ser respeitada, claro, pelas pessoas que estão à minha volta. E tenho o direito de me ter sentido daquela maneira. Pois, ser respeitada pelo médico. Neste caso, ele está ali a prestar um serviço, não é? Tu não és um naco de carne, és uma pessoa, não tens que ser desumanizada, não tens que ser... como é que se diz? Estava a faltar a palavra. Estou-me sempre a esquecer das palavras. Não tens de ser um meio
para atingir um fim, não é? A realidade é que os médicos, os profissionais de saúde, como todos nós, também são seres humanos, não é? Como tal, têm as suas qualidades e os seus defeitos. E a realidade é que nós muitas vezes não sabemos aquilo que se passa na cabeça destas pessoas que também são médicos. Há pessoas, os bons e maus profissionais há em todas as áreas, não é? E muitas vezes com posições de autoridade, especialmente quando há a oportunidade de haver impunidade, isso dá muito aso a haver situações abusivas. Que esta foi claramente um caso disso. Porquê? Porque não há consequências e porque eu sou autoridade e a pessoa vai obedecer àquilo que eu digo. E nós não temos que estar a entrar num consultório à defesa, a achar que esta pessoa vai tentar, de alguma forma, aproveitar-se de mim ou aproveitar-se para lavar as vistas ou aproveitar-se para fazer qualquer coisa que não faria, sinceramente, com a mãe dele, com a filha dele. Certo? Porque nós também somos filhas de alguém, não é? E vou-te dizer uma coisa. Como é que eu vou pôr isto? Se ele só... Vamos imaginar. Se a sensibilidade... Vou falar de um homem. Se a sensibilidade de um homem só lá está porque ele tem uma filha, uma mãe ou uma irmã... E em muitos casos nem assim lá está. Mas... Isto também me faz questionar esta pessoa. Óbvio. Porque não é preciso ter uma irmã, ter uma mãe, ter uma filha... Para ver as mulheres para saber que existem limites. Certo. Não é? E que existe respeito e que existe consideração pela outra pessoa. Não é? Que nós não somos só uma coisa. Não somos um objeto para atingir determinados objetivos mais sombrios que a pessoa possa ter. Mas... eu só queria repetir isto. É importante nós falarmos disto para percebermos, como eu disse há pouco, para percebermos que estas coisas acontecem, que devemos falar, até para saber o que fazer numa situação, numa próxima... Isto é difícil, treinar, não é? As respostas, ou como agir numa situação do género. Mas nós também estamos a aprender, também estamos a tentar e estamos a partilhar uma com a outra. O que é que nós podemos fazer? Ainda não sabemos. Temos algumas ideias, mas ainda não sabemos, ainda estamos aqui. É um médico, o que é que se faz, não é? Sim, e não temos que saber as respostas todas, quer dizer. E partilhar também para entendermos que nós não somos malucas. Exato, coisas... e não normalizar estas situações de abuso, estas situações de violência. Porque nós muitas vezes achamos que a violência é só física, ou a violência é só emocional, mas a partir do momento em que nós desumanizamos outra pessoa, isso é uma violência para a outra pessoa. Certo? Certo. Especialmente em situações de autoridade, em situações de impunidade, ainda é mais grave, porque, como diz o Peter Parker, o Spider-Man, né, o Homem-Aranha, aliás, não é o Peter Parker, é o tio dele, o Ben, diz: com grande poder vem grande responsabilidade. E isto é mesmo verdade. Porque se nós pegamos em situações em que temos algum poder sobre o outro e tiramos partido disso para explorarmos o outro de alguma forma, o que é que isso diz de nós? Certo? Acho que trata-se de essência normal, de essência humana. Mas, pelos vistos, isso é pedir demasiado em determinados contextos. Agora, vou falar da minha história. Partilha a tua história também. A minha história passou-se quando eu tinha feito o Big Chop há muito pouco tempo. Era super recente, porque eu lembro-me que estava com o cabelo curtinho e ainda usava fita e maquilhagem, porque ainda estava naquela fase do ai não, senão vou parecer um homem. Sim. E eu lembro-me que há uns tempos atrás eu tinha falado com a minha mãe. Minha mãe tem algumas varizes nas pernas e já foi operada às varizes nas duas pernas pelo menos uma vez. E tem bastantes problemas de circulação e etc. E ela sempre me disse, se eu soubesse o que sei hoje, eu tinha notei as primeiras varizes, as primeiras veias mais salientes, eu teria tratado. E essa expressão ficou-me sempre muito na cabeça. E então eu observo muito as minhas pernas, porque eu também sou assistente de bordo e também sei que estar muito tempo de pé não é particularmente positivo para a saúde das pernas. E então eu observo bastante as minhas pernas. E notei que na minha perna esquerda tinha uma veia, aqui na parte, mais ou menos ali na zona do gêmeo, tinha e tenho uma veia que não estava mais saliente, mas estava um bocadinho mais marcada. Notava-se assim a cor. Pronto, vocês sabem que eu sou desta cor, não é? Portanto, não é muito
comum em mim ver a cor das minhas veias. E naquele caso, a cor daquela veia começou a notar-se mais assim, a olhar e dá para ver que está ali uma veia. É natural que ela lá esteja, mas eu não estou habituada a ver as minhas próprias veias, certo? E então eu lembro-me de ter mostrado à minha mãe, ter dito, olha, será que isto aqui pode ser o início de alguma coisa, de alguma variz? Não sei, pronto, eu também não estou e nem estava muito familiarizada com o assunto. Perguntei à minha mãe disse, olha, eu se fosse a ti marcava uma consulta, qual é que é o médico? Já me esqueci. Já me esqueci, mas eu depois meto aqui alguns o nome do médico porque eu já me esqueci. I'm sorry. Também nunca mais lá voltei, obviamente. E já vão perceber porquê. Ela diz, olha, marca uma consulta na especialidade X e vai lá para seres observada para ver o que é que ele te diz. Porque se for caso disso é para atacar já, que é para não deixar a gravar. E eu, ok, sim senhor. Marquei a consulta e fui. E por acaso até foi num consultório privado, num hospital privado, muito conhecido aqui na zona de Lisboa. Então eu fui e eu lembro-me, antes de sair de casa, pensei, bom, como vou ter que mostrar a perna, eu vou levar uma saia curta, porque assim não tenho que baixar as calças e estar ali a mostrar nada. Portanto, eu até já fui à defesa, ok? Já fui naquela, não quero estar a expor-me mais do que o necessário, vou levar uma saia e assim não tenho que me despir, certo? Certo. Cheguei lá, fui chamada, fui à consulta e comecei a mostrar ao médico, olha, eu tenho aqui esta veia, etc. Ele, sim, sente-se ali na maca, sentei-me na maca, pode-se deitar. Deitei-me na maca e ele literalmente pegou nas minhas pernas e começou a levantar as pernas assim. Portanto, eu estava de mini saia, ok? Não, e, por favor, não venham com aquela história de não estás com mini saia, queres o quê? Roupa, a mulher veste-se como ela quiser e a roupa não é um passaporte para o abuso, para o assédio. Obviamente, ok? Eu até podia estar só de tanga, ok? Isso não é um convite para nada. Absolutamente nada. Pronto. Mas eu sei que às vezes o nosso primeiro pensamento é esse. Não, ela está bem de mini saia para o médico, está a querer. Este tipo de pensamento... Isso. Se este misógino já não tem espaço em quase 2022, ok? Se este for o primeiro pensamento, se este for o primeiro pensamento, se calhar convém ter outros pensamentos antes de... Exato. E no nosso primeiro pensamento nem sequer tem que ser aquilo que nós verbalizamos. Nós podemos pensar isto e pensar, porquê é que eu estou a pensar desta forma? É importante que o segundo e o terceiro e o quarto e o quinto pensamentos sejam complementares ao primeiro pensamento, que não tem sequer que ser o mais dominante. Mas pronto, voltando à história. Problematizem os vossos pensamentos. Exatamente. Voltando à história. Eu estou deitada, nem sequer me descalcei nem nada, portanto, enfim, eu pensei que ele vai observar a minha perna, neste caso é a parte inferior da perna, certo? Abaixo do joelho, não havia necessidade daquilo. E ele literalmente começou-me a abrir as pernas e eu estava lá toda... Como diz uma pessoa que eu conheço, estava lá toda espancada, é para não dizer espancada, estava lá espancada, a olhar para ele, tipo, em choque com o que estava a acontecer, super constrangida, até porque não houve em momento algum, olha, dá-me licença, ele chegou, tocou, mexeu, tipo, começa a abrir as pernas, faz assim, faz assado, etc. Como se eu senti-me literalmente um frango prestes a ser estufado. Ok? Em que as pessoas tiram os miúdos, etc. E estão ali, metem a mão, tiram a mão. Ele não meteu a mão e tirou a mão nesse sentido, mas meteu a mão em mim, né? Tocou-me, ele abriu-me as pernas, levantou-me a perna, levantou-me a outra perna e eu ali naquele momento todo, tipo, obviamente com as cuecas à mostra, né? E lá, tipo... Eu saí de lá, aliás, naquele momento eu estava a pensar, ok, eu estou aqui tipo a ser literalmente abusada. Este pensamento veio mesmo à cabeça. Sim. Mas depois eu pensei, não, se calhar sou eu que estou a... Travei-me. Também até como uma forma de conseguir ultrapassar de alguma forma esse pensamento, porque isto é bastante degradante, era a palavra que eu estava a procurar um bocadinho. Okay. Degradante, okay. É bastante degradante nós estarmos nesta situação e perceber que estamos de alguma forma a ser explorados para qualquer objetivo que a outra pessoa tenha, especialmente uma pessoa, uma vez mais, numa posição de autoridade, em que há impunidade. Pronto.
Entretanto, terminou a consulta, aí ele disse-me, não, parece-me estar tudo bem, se não lhe incomoda, não tenho que fazer nada. E eu disse, pronto, ok. Paguei e pensei, pronto, eu só vim aqui dar show àquele senhor, por acaso. Não que isto seja pertinente, mas se calhar às vezes é. Não sei se vocês notam algum tipo de situação recorrente a acontecer com este tipo de pessoa, mas era um senhor já assim bastante idoso, que a mim quer-me parecer, pelo menos foi o que eu pensei na altura, vocês desculpem-me se eu se calhar não vou estar a ser o mais simpática ou mais correta, ok? Mas eu pensei, este senhor deve olhar para pernas tipo mandiocas todos os dias, né? Aquelas pernas já todas encartilhadas, e vem aqui uma miúda jovem, né? Com uma saia, e eu não vou perder esta oportunidade de ganhar o dia. E foi aquilo que eu senti, pronto, este senhor, este velho já ganhou o dia. À minha pala. Ok, cool. Engraçado não. Aquilo que tu disseste, e é verdade, que às vezes, creio que foi isto que tu tentaste dizer, ou que quiseste dizer, às vezes nós desvalorizamos para ultrapassar. Certo. Não é? Aquilo que eu fiz, por exemplo, no meu caso, foi toda a gente se começou a rir e eu fiz o mesmo, não é? Tipo, ok, foi só a mim, ok. Que engraçado, fui a única. Pois é, já viste, olha. Que porco. Que porco. Não é? E depois nós tentamos desvalorizar, mas nós não nos esquecemos e depois eu pessoalmente eu senti-me bastante indefesa nessa situação, porque eu pensei, o que é que eu posso fazer? E depois o que é que pode acontecer? Numa próxima vez, numa próxima consulta, a pessoa já entra no consultório a achar que, ok, isto provavelmente vai se repetir. Como, não é? Nós não temos só uma história para contar. E repetiu-se? Da mesma maneira, assim, não, mas eu quando entro num consultório, já me aconteceu recentemente, não é? Com um médico, a medicina do trabalho também, não foi este tipo, não agiu assim, não é? Para me auscultar, não foi, mas toda a conversa, não é? Vocês sabem que eu já disse aqui no canal que sou uma mulher alta, e já estou habituada, não é? Que quando chego a algum sítio que as pessoas façam algum comentário nesse sentido. Mas este senhor perguntou-me se eu era atleta, porque tinha um corpo atlético. Não sei. Que pelo meu nome, pelo meu apelido, percebeu que eu era cabo-verdiana. Quando dizem isto, eu já sei exatamente onde é que querem chegar e o que é que se está a fervilhar dentro daquela pessoa. Eu sei exatamente o que é que ela me está a tentar dizer. E depois ele não se calava, não é? Com esta questão do meu corpo. Ele nunca me disse, é tão alta, quanto é que mede? Não, mas é atleta? Muito bem. Eu disse-lhe, não sou atleta, pratico uma atividade física, faz o quê? Faço musculação. Isto a gente não... Faz o quê? Faço musculação. Muito bem. Pelo nome percebo que é cabo-verdiana. Sim, sou. Muito bem. Muito bem. É? Está com saúde, tem atenção, muita saúde. E depois eu partilhei isto com a Carla, partilhei logo com a Carla, porque percebi, ela vai entender aquilo que eu vou dizer. Não é? Todos estes comentários. Não que outras pessoas não vão entrar em sintonia comigo, mas isto já nos aconteceu tantas vezes. Como é que eu vou pôr isto? Eu tenho que repetir. Quando me perguntam se sou cabo-verdiana, eu já sei o que é que a pessoa... Qual é todo o pensamento que está a acontecer ali na outra eu não queria dizer, mas eu vou dizer que há esta ideia de que as mulheres negras, as mulheres africanas têm assim um calor diferente, têm assim somos muito fetichizadas. Não é? Temos toda uma vibração diferente e que então, como temos essa vibração, somos nós que estamos a provocar.
na outra pessoa alguma reação. E Certo. estes comentários, nós, deste lado, temos que os ouvir e pensar, ai, que elogio. Não, meu caro, não é um elogio. O facto da outra pessoa te achar atraente não é um elogio. Especialmente quando não é recíproco, ok? E uma coisa é comentarem a minha altura, porque eu entendo que não seja muito comum ver uma mulher alta, tudo bem. Mas daí a tentar perceber, por exemplo, porque é que tenho um corpo atlético, ou dizer várias vezes que o meu corpo é um corpo atlético, o que é que a pessoa está a tentar dizer, o que é que ela quer com isto? Eu vejo-me ao espelho todos os dias, eu não preciso. Não, se calhar isso era pertinente no contexto da medicina do trabalho. Robustez física. É. E seres cabo-verdiana também devia ser muito pertinente. Que ele percebeu, pelo meu nome, pelo meu apelido, que eu era cabo-verdiano. E pediu-te para levantar a camisola, não? Não, porque dava para auscultar. Eu não sei porquê, mas estou com a sensação que acho que eu baixei assim, não tenho a certeza. Amiga, levantei a camisola. Pronto, estava a perguntar à Sílvia se ela levantou também. Não levantou porque foi atendida por uma médica. Ok. Não sei, mas não. Mas outra coisa. Para auscultar é preciso a pessoa deitar-se na maca? A mim... Eu também fui à medicina do trabalho recentemente, no outro trabalho, que nós não trabalhamos no mesmo sítio, e não. Eu sentei-me na maca e eles escutaram-me aqui, nas costas e tudo, mas não me deitei. Estão a perceber? Pois nós já não conseguimos perceber. Nós percebemos perfeitamente quando a pessoa está a ser abusiva. Sim. Mas já questionamos tudo quando entramos dentro de um Claro, consultório. já ficamos a pensar, será que esta situação é normal? Será que a outra é normal? Será que houve aqui também intenção? Eu acho que o nosso gut feeling, aquele sentimento assim, o nosso âmago, já nos dá indicações. Às vezes o nosso corpo parece que reage antes da nossa cabeça nesse tipo de situações. E acho que é preciso confiar nesta, não é? Naquilo que é nosso. Certo. Se não nos estamos a sentir muito bem com alguma situação, confiem. Certo, até porque todos nós temos fronteiras diferentes, todos nós temos situações que nos deixam constrangidos e outras pessoas não. A situação do toque, por exemplo, é uma outra situação em que eu queria chegar, em que eu, para tocar noutra pessoa, o conceito de consentimento tem sido muito falado nos anos recentes, não é? Como sabemos, e é realmente algo muito importante, porque nós não temos que partir do princípio que para tocar na outra pessoa é ok, independentemente do sítio. E ainda mais em sítios mais constrangedores, em sítios menos socialmente aceitáveis, acho que tem mesmo que, especialmente no contexto de consultório, né, no contexto médico, acho que é realmente importante, especialmente nesses contextos, até para os próprios médicos mostrarem que têm, os médicos, enfermeiros ou outros profissionais de saúde, mostrarem que têm respeito para com a outra pessoa. Não podemos invadir as fronteiras uns dos outros de uma forma... sem ter atenção que se calhar as pessoas podem não se sentir confortáveis. Pessoas normais não querem que outras pessoas se sintam desconfortáveis na sua presença, especialmente em situações de assédio, em situações pouco éticas, certo? Portanto, eu acho que é simplesmente ter consideração para com a outra pessoa, perceber até que ponto a pessoa se sente confortável ou não e perguntar, olha, posso tocar aqui? Olha, dá-me licença, vou precisar tocar aqui, ou vou precisar disto, vou precisar daquilo. Já está, é tão simples quanto isso. Sim. Qual é a dificuldade? Nós compreendemos que realmente muitas vezes a dificuldade surge quando não costuma haver consequências. Quando as pessoas cometem as suas perversidades e não há consequências disso, não é? Saem impunes dessas situações. Então começam a normalizar situações de abuso. E eu estou a usar esta palavra, abuso, com muito cuidado, porque situações abusivas são situações, todas e quaisquer situações em que nós invadimos o espaço do outro, não é?
Portanto, não estou a falar só de abuso físico, estou a falar de vários tipos de abuso. Este eu sinto que é outro tipo de abuso que é muito comum. Aliás, também fala-se, por exemplo, muito na violência obstetrícia, que é um tipo de violência que acontece com as mulheres quando estão grávidas e no momento do parto e às vezes até depois, que é muito comum. Estou a falar de um abuso, é um tipo de violência, não é? E está tão normalizado, está tão visto como é normal ou é expectável, olha, vou ao médico e vou lá para passar por esta situação. Não é suposto. Há bons profissionais que não fazem isto. E acho que isto é o mínimo de decência humana, é nós olharmos para outra pessoa e não vermos um naco de carne, vermos uma pessoa, não vermos só a cor da pele, não vermos só, tem o corpo assim ou assado. É uma pessoa que está ali. E agora, em relação, só aqui à parte antes de tu falares desta outra situação, para entenderem como é importante começar a falar, este caso sobre a violência obstetrícia, por exemplo, por algumas mulheres começarem a falar sobre o assunto, é que outras perceberam que já tinham passado pelo mesmo, certo, e que não é nada normal aquilo que aconteceu. Certo. E eu fiquei escandalizada até com algumas coisas que li, que já tinha ouvido, por exemplo, a minha mãe ou as minhas tias, e eu achava que era normal. Pois. Por exemplo, estarem quando estão para ter o bebê, né, que a mulher tem que ser tocada, tem que se fazer o toque, sim, para se perceber a dilatação, mas não têm que ir, por exemplo, 15 pessoas seguidas fazer um toque. Né? Há todo um grupo de estagiários e são 15 pessoas a fazer o toque sem pedir licença. E algumas nós sabemos que nem sequer são muito... Certo, e sinceramente, se for necessário fazer o toque, o que é que custa dizer? Olha, dá-me licença, vou tocar aqui. Pronto. E se forem outras pessoas a seguir, tem que se pedir, tem que se dizer à mulher o que é que se está a passar, óbvio, o que é que vai acontecer. Nós não somos coisas. É verdade. Não é? Nem digo animais, porque nem os animais merecem ser tratados dessa forma. Nós não somos coisas. Não é? Nós também temos dignidade. Não somos uma coisa, não somos um meio para atingir um fim. Não somos o bilhete para um médico pervertido ganhar o dia. Não somos uma história para contar no jantar. Ok? Pronto. Uma outra situação que me aconteceu, em que eu sinto que o desfecho foi um bocadinho melhor para mim, era dessa história que estavas a falar, não? Sim, tu ias contar mais uma, mas acho que era essa que tinhas para contar. Certo. Pronto. Em que o desfecho foi um bocadinho melhor para mim foi quando eu tinha 18 anos. Eu, nessa altura, tinha muita tendência a ter tensão baixa. Às vezes ainda tenho, mas agora tenho muito menos. Especialmente depois de ter começado a fazer exercício e a beber mais água. Mas, Ok. Mas, nessa altura, eu tinha muitas quebras de tensão. E uma vez eu desmaiei. E desmaiei ao pé dos bombeiros voluntários. E então, chamaram uma ambulância e fui da ambulância para o hospital. Chego ao hospital, a minha mãe foi comigo. E eu na altura tinha 18 anos, acabadinha de fazer 18 anos. E disseram, bom, olha, agora tem que entrar. A minha mãe ia entrar comigo e disseram, não, senhora, não pode entrar. Mas ela é uma criança. E disseram, minha senhora, ela tem 18 anos. E eu disse, mãe, está tudo bem. Pronto, fui. Cheguei para ir fazer um eletrocardiograma, entre outras análises que eu fiz. E era um rapaz que estava lá a trabalhar. Ele disse, olha, tem que se despir da cintura para cima. E eu, ok, despi-me e fiquei de sutiã. E ele disse, tem que tirar o sutiã também. E eu disse, espontaneamente, disse assim, mas eu tenho vergonha. E ele, mas tem que ser. E eu pensei, ok, tirei. E fiquei super descontraída e notei que ele é que ficou constrangido. Ele é que ficou assim, estava assim todo com muito cuidado para não me tocar em momento nenhum. Mas... E, curiosamente, eu sinto que nessa situação, o facto de eu ter dito eu tenho vergonha, parece que marcou ali uma fronteira e que ele teve muito cuidado para respeitar. De alguma forma verbalizaste que não querias ser invadida. Sim. E nem sequer foi a achar que isso iria acontecer, porque eu na altura tinha 18 anos, ainda não tinha experiência praticamente nenhuma de ir aos médicos sozinha, não é? E normalmente estas situações acontecem quando a gente vai aos médicos sozinha e que estamos lá fechadas com... sabe-se lá quem lá dentro. Exato. E que a pessoa, sente que tem carta branca para fazer aquilo que lhe apetece, ou para fazer abusos leves, não é? Enfim, mas isto deu-me uma ideia de que, talvez neste tipo de situações, nós
obviamente devemos dizer alguma coisa, Sim. mas se nos sentirmos confortáveis também, não temos que estar sempre à defesa, mas também sempre podemos aprender com estas experiências. E até com alguma leveza dar, né, impor limites, dizer... Certo. Porque nós podemos dizer tudo, depende sempre da maneira como nós vamos dizer, como é óbvio. Acho que é isto que nós às vezes temos que treinar. Não é chegar, abrir a porta e dizer agora não me pode tocar. Não é nada disto. Sim, não vai abusar de mim. Não é isso. Mas, porque não vamos partir do princípio que... Mas, por exemplo, antes de se fazer o procedimento, perguntar, olha, como é que isto se vai processar? Olha, explique-me, porque eu não sei. O que é que vamos fazer? Vai tocar aonde? Vai precisar tocar aonde? O que é que vai acontecer? Fazer perguntas, por exemplo. Pode dizer, olha, eu sinto-me constrangida, tenho vergonha. Exteriorizar estas coisas. Com os médicos também acho que há uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes, que é que nós temos o direito de fazer perguntas. Pois não é porque estamos em frente ao médico, que estudou não sei quanto tempo, médicos com todo que não respeito. Gostam. É verdade. Mas não temos interessa. pena. Temos pena. Eu respeito muito a profissão, entendo que tenham estudado muito, que sejam, enfim, respeito. Mas nós vamos lá para ter um parecer, exato. Não é? E mas temos o direito de o receber de uma forma que nós entendamos. Eu se vou ao médico é porque estou a cuidar da saúde, não é? Porque nós tentamos sempre cuidar da saúde para mais tarde não cuidarmos da doença. Eu quero ser esclarecida, eu quero ter o direito de fazer perguntas e quero ter o direito também de ter respostas. Certo. De forma educada, que às vezes alguns médicos também têm alguma dificuldade. Eu acho que normalmente esses médicos não estão habituados a receber perguntas, estão habituados a debitar e receber a obediência cega. O síndrome da bata branca, não sei se já ouviram falar, sim. Em que eles são quase como considerados deuses, em que tudo o que dizem são dogmas, verdades inabaláveis, inquestionáveis e verdades absolutas. Sei que há pessoas quando vão ao médico medem a atenção está assim, né? Porque estão em frente ao médico, estão com receio, com muito medo desta pessoa que é um médico. É um médico. É só um ser humano. Também está lá para nos servir. Certo. É tão simples assim. Sim, até porque as consultas não são gratuitas, não é? Nós pagamos qualquer coisa. Pode ser pouco, pode ser muito, mas nós estamos a pagar, certo? E todos nós merecemos ser tratados com dignidade, independentemente do nosso género, independentemente da cor da pele, independentemente de sermos altos ou baixos, ou o que quer que seja. Ou da dieta que nós seguimos, por exemplo. Tal e qual. Curiosamente, nós temos uma amostra de amigas que nós sentimos que é diversificada aqui. E, curiosamente, nós sentimos que, pelo menos no nosso grupo de amigas, portanto, nesta amostra, que vale o que vale, este tipo de histórias é comum a todas, mas parece que acontece com mais frequência a determinadas pessoas, que temos normalmente alguém comum. Querem tentar adivinhar o que isso é? Então uma rima não tem graça. Queres contar mais alguma história? Eu tenho mais uma. Ai, sério. É sério. Eu estou-me a rir. Bom, tens que me ajudar nesta, porque esta aqui foi... Nem sei. Eu fui ao médico. Oftalmologista. Eu tenho um olho preguiçoso. Pronto. Então já vi vários médicos e médicas e fui a mais um, não é? Para saber se havia alguma coisa que eu pudesse fazer. Pedir outra opinião. Pronto. E fui. Até foi um médico que me foi recomendado. Ok, tudo bem, marquei a consulta, fui, boa. Sentei-me, fez todos os exames que podia ter feito e, entretanto, começou-me a fazer algumas perguntas. E é aqui que a coisa começa a ficar muito esquisita. Eu, só quando partilhei contigo é que comecei a desenrolar, né? Ou enrolar como deve ser este novelo. Nem sei como pôr isto. Porque este médico, eu vou dizer isto que vai ser importante para a história. Este médico era um médico que tinha os olhos claros. Era branco e tinha os olhos claros. Assim, não sei se eram olhos azuis, se eram verdes, whatever. Eram olhos claros. E ele começa a dizer, isto entrando aqui a falar dos olhos, não é? Começa a dizer que normalmente, nem sei como é que pôr isto, pessoas que têm os olhos claros se sentem atraídas. Aliás, não foi assim. Pessoas de olhos mais escuros sentem-se atraídas por pessoas com olhos mais claros. Isto está explicado. Isto é ciência. Que as pessoas
tendem a achar mais atraente aquilo que é o seu oposto. Não sei se isto faz sentido, aquilo que eu estou a dizer, mas entendem, não é? Portanto, que é perfeitamente normal pessoas com características diferentes sentirem-se atraídas. E eu fui lá só para ver o meu olho, que é assim queria uma terceira ou quarta ou quinta opinião, já nem sei, e basicamente o que este médico me estava a dizer, que foi o que eu entendi, que incomodou-me um bocadinho porque eu queria era ir embora, ainda por cima estava na minha hora de almoço, não tinha muito tempo, que era normal, mas depois olhava para mim e abria muito os olhos, ok, tinha os olhos claros, mas aquilo que ele me estava a tentar dizer, que era normal que eu, uma pessoa como eu, Com a tua cor de olhos, não é? sim, que a minha cor de olhos, bisudão, se sentisse atraída, não é? Por alguém como ele. Por alguém como ele, com os olhos Como ele. como ele. E tivemos nisto, ele teve nisto, ainda um bom bocado, porque depois dizia que era a ciência, que isto estava explicado, que isto era parte, a ciência explica estas coisas. Nós nos sentimos atraídos pelo oposto, não é? Aquela história do oposto. E depois nós pensamos assim, ok, se calhar ele estava só shooting this shot, né? A tentar qualquer coisa. Mas já tinha aliança, first of all. Exato. Não é? Porque eu, já há muito tempo na minha vida, quando vêm com estas conversas, eu tento olhar sempre para a mão esquerda, ou às vezes para a mão direita, não é? Para perceber se a pessoa é casada ou não, não é? Não que... Como se isto... Não que tu fosses reciprocar. Exato, mas nós sabemos que há homens que fazem avanços, independentemente de serem casados, solteiros. E pelos vistos de foi o caso, né? terem uma série de sei lá o quê. Mas enfim, eles estão aí no mundo, sempre a chutar. Eu digo isto porque sei que sou uma mulher solteira e sei que é... Siga! Ora lá! Enfim, não é preciso ser mulher solteira. Mas pronto. E... Eu acho que aquilo que tu estavas a querer dizer era que isto ele devia estar a tentar qualquer coisa, não é? Mas quer dizer, ele é um profissional de saúde. Estão ali num contexto... Não é? Eu médico-paciente. estou ali para lhe pedir uma opinião, para saber o que é que eu posso fazer para eventualmente corrigir este problema, saber, sei lá, o que é que ele tem para me dizer. Estou dentro de um consultório com um médico. Eu não estou ali para socializar ninguém, para socializar, para fazer amigos, para flertar. E para estar sujeita também a estas coisas. Eu, Telma, fico extremamente desconfortável nestas situações. Porque já não é a primeira vez, mas eu fico extremamente desconfortável. Porque eu estou dentro de uma sala fechada com uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum. E... eu tenho que dizer isto, as coisas, nós sabemos que às vezes as coisas podem se descontrolar, que nem todos os homens, como é óbvio não vou generalizar, mas há homens que não sabem o que é um não, que não sabem quais são os limites, que se aproveitam de determinadas situações para se aproveitarem das mulheres. Eu fico com medo. Não é? É desconfortável, ok, que tal abrir a porta, se calhar se a porta estiver aberta fico mais confortável, ou se esta pessoa for direto ao assunto, eu só vim aqui ver o olho, é ver e está tudo bem, não está, tem que estar a ser sujeita a isto. Não quero, não tenho interesse, isto aqui não é a Cinderela, não é nada disso, eu não quero ouvir estas histórias, não quero que me digam, os opostos, eu estou dentro de um consultório. Ou que te ensinem aquilo que tu eventualmente, ou que pessoas como tu, que têm os olhos como tu, se vão sentir atraídas. Come on! Senhor. Tu foste lá pedir conselhos de olha, qual é que é... O que é que você acha? Atraída? Olha, o que é que você acha? Você acha o quê? Que tipo de homens é que me atrai? Desculpe lá, é que eu ainda não sei. Para começar, não tem nada a ver com ter olhos claros ou ter olhos escuros, whatever. Só a forma como se está a comportar já diz tudo. Para mim, já... Nesta situação. Nesta e noutras. Menos. Enfim. Tens mais algum? Não, já chega de story time, já estou a ficar aggravated. Gostávamos de saber da vossa parte
se este tipo de situações por acaso já terá acontecido convosco ou não. Podem partilhar nos comentários ou podem simplesmente dizer que sim ou não e não precisam de partilhar a história sim, se não se sentirem confortáveis. É perfeitamente compreensível. Talvez alguns de vós nunca se tenham questionado, porque também acredito que isto não aconteça só às mulheres. Sim. É perfeitamente natural, porque nós também já passamos por isso, a pessoa simplesmente normalizar até certo ponto este tipo de situações, até para conseguir ultrapassar de alguma forma estes constrangimentos, não é? E não se deixar paralisar ou não se sentir ultrajada. Mas gostaríamos então de saber, se quiserem partilhar connosco, se estas histórias também vos acontecem, se notam que isto acontece a algum grupo específico com mais frequência dentro daquilo que seja a vossa experiência. Dispensamos comentários a dizer que as histórias que nós contamos, sejam as que se passou comigo, as que se passaram comigo ou as que se passaram contigo, não, mas isso não foi bem assim porque se calhar foi isto ou aquilo. Eu é que sei como é que foi. Confiem, nós estávamos nessa situação, nós não somos nenhumas otárias, não somos nenhumas melindradas nem púdicas, mas gostamos de ser tratadas com respeito e como seres humanos. Sim. Uma vez mais relembro, todos nós temos fronteiras diferentes. Estas são as nossas fronteiras. As vossas ou de outras pessoas que vocês conheçam podem ser diferentes. Isso não invalida as nossas experiências. E como tal, comentários no sentido de tentar retirar alguma validade das nossas experiências, dispensamos. Mas aquilo que seja as vossas experiências, concentra-se nas vossas experiências e naquilo que gostariam de partilhar connosco, também a nível de soluções que, por exemplo, que sintam que possam existir para este tipo de episódios, não é? Que infelizmente não são tão pouco comuns como gostaríamos. Repetimos, isto não é normal, pode ser muito comum, mas não é normal. Ser comum e ser normal são duas coisas bastante diferentes. Sim. Ok? E queres dizer mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que não. Eu aquilo que sei enquanto mulher é que provavelmente vou passar por outras mas situações. A gente vai praticando. Mas era isso que eu ia dizer. Aquilo eu estou disponível neste momento para aprender o que fazer em situações semelhantes para me defender. Não quero andar aqui com um escudo, mas quero sentir-me mais segura para entrar ou num consultório ou e impor limites. Ou noutro sítio qualquer. Também, não é? E impor limites, porque às vezes é muito difícil. Nós sabemos que às vezes temos que ser nós, não é? A impor de alguma maneira. Não é? Só a linguagem corporal parece que às vezes não é o suficiente. Há pessoas que até gostam. Assim. Oh, caraças. Não mas é? Sim, é verdade. Mas pronto. E não. Por hoje é tudo. A gente já falou que seduz meu, mas estas histórias têm sempre muito que se diga. E é isto. Pronto, esperamos que tenham tido um bom Natal e que tenham boas entradas. Não se esqueçam que na quinta-feira sai um vídeo no We Love Carapinha, no nosso canal We Love Carapinha. Portanto, até lá e gostem, comentem, partilhem e subscrevam o nosso canal. Bye! Tchau.